The Saturday Swindle, Part 1. O engano do sábado gregoriano, parte 1. No século IV depois de Cristo, o antigo Shabat foi suplantado pelo sábado, por uma mudança de calendários. O sábado verdadeiro da Escritura foi colocado de lado por esta mudança. Constantino I, o padre político. Constantino o Grande é amplamente visto como o primeiro imperador cristão do Império Romano. A realidade é, ele era um pagão. Ele manteve a sua posição como chefe da religião de Estado e levou o título de Pontifex Maximus até a sua morte em maio de 337 DC. Constantino era um estrategista brilhante com uma agenda política distinta. Seu desejo acalentado era unir as duas facções mais influentes do seu império, pagãos e cristãos. Ele fez isso através da promoção de um único dia santo, o domingo. O anterior gregoriano Juliano tinha uma semana de 8 dias. A letra A, H, representavam os dias dessa semana. Naquela época, os países usaram diferentes meios de manter a noção do tempo. E dentro do Império Romano, houveram desvios regionais no calendário juliano. A semana planetária de 7 dias foi introduzida pela primeira vez em Roma no primeiro século depois de Cristo, mas o uso de uma semana de 8 dias continuou por algum tempo. Por uma semana de 7 dias e a de 8 dias coexistiram, mas quando a semana atual foi adotada oficialmente por Constantino em 321, a de 8 dias caiu para fora de uso. O declínio da semana de 8 dias coincidiu com a expansão de Roma. A astrológica planetária, a semana cristã de 7 dias que tinha acabado de ser introduzida em Roma, se tornado cada vez mais popular, existem evidências indicando que a semana de 8 dias romana e estes dois ciclos, a de 7 dias, foram usadas simultaneamente por algum tempo. No entanto, a coexistência de dois ritmos semanais que eram inteiramente fora de fase um com o outro, obviamente, não poderia ser sustentada por muito tempo. Um deles teve claramente que desaparecer. Como todos sabemos, era a semana de 8 dias que logo sumiu das páginas da história para sempre. Constantino aproveitou a mudança a partir da semana de 8 dias a 7 dias, para continuar a sua agenda política. Este ato de equilíbrio delicado favoreceu os pagãos ao longo dos cristãos. Em primeiro lugar, Constantino promulgou uma série de leis para honrar o dia do sol, ou o domingo. Originalmente, o sábado tinha sido o primeiro dia da semana planetária, o domingo, o segundo. Constantino reorganizou a ordem dos dias, colocando o domingo na posição mais importante, sendo o primeiro dia da semana e movendo o sábado para o 7º dia. A exaltação do domingo era algo com o qual alguns cristãos já haviam se comprometido. Até o século II, muitos cristãos, especialmente no Império Romano do Ocidente, começaram a reivindicar o domingo como o dia da ressurreição do Salvador. Esta foi a abertura que Constantino precisava para unir o paganismo e o cristianismo.
A lei dominical de Constantino não deve ser superestimada. Ele ordenou a observância, ou melhor, proibiu a profanação pública do domingo, não sob o nome de Sabbatum ou Sabbat Domini, Dia do Senhor, mas sob o seu antigo título astrológico e pagão, Dies Solis, ou Domingo. A lei era tão aplicável aos adoradores de Hércules, Apolo e Mitra, como para os cristãos. Não há qualquer referência da sua lei para o quarto mandamento ou para a ressurreição de Yahushua. There is no reference whatever in his law either to the fourth commandment or to the resurrection of Christ. Constantino fez a lei dominical deliberadamente ambígua. Ele queria que fosse aceitável tanto para pagãos como para os cristãos. Como tal lei seria boa para os projetos de Constantino não é difícil de descobrir. Seria conferir uma honra especial ao festival da Igreja Cristã e concederia uma ligeira vantagem para os próprios pagãos. Na verdade, não há nada nesse edital que não poderia ter sido escrito por um pagão. A lei honra a divindade pagã, a quem Constantino adotou como seu deus patrono especial, Apolo ou Deus Sol. O próprio nome do dia confirma esta ambiguidade. O termo domingo, Dies Solis, estava em uso entre os cristãos, bem como entre os pagãos. The term Sunday, Dies Solis, was in use among Christians as well as pagan. A semana planetária de 7 dias tornou-se um veículo para a mudança. Tanto o juliano de 8 dias como o de 7 dias bíblicos foram postos de lado para introduzir a semana planetária. A semana planetária veio pela visão astúcia do imperador. E é verdade, não há nada bíblico sobre isto. O momento era propício para uma reconciliação do Estado da Igreja, pois um precisava do outro. Foi um golpe de gênio de Constantino perceber isso e agir sobre. Ele ofereceu a paz para a Igreja, desde que ela reconhecesse o Estado e apoiasse o poder imperial. A lei dominical de Constantino conciliou pagãos com muitos dos cristãos. No entanto, ele inflamou um debate que durou mais de 100 anos. Quando comemorar a morte sacrificial do Salvador? Muitos cristãos no leste do Império, neste momento, adoravam no sábado do 7º dia. E mantinham as festas anuais de Yahu calculados pelo calendário bíblico. Mesmo aqueles que abraçaram o culto do domingo usaram o calendário bíblico para calcular o Pessa ou a Páscoa. Pessoas religiosas tentaram adorar corretamente à luz de diferentes calendários. Desde o século II depois de Cristo, há uma divergência de opinião sobre a data a comemorar a Páscoa, o aniversário da paixão de Yahushua. A prática mais antiga parece ter sido observar o 14º, a data da Páscoa, 15º e 16º dia do mês lunar, independentemente do dia da semana juliana. Essas datas podem cair de ano para ano. Os bispos de Roma, desejosos de melhorar a observância do domingo como um festival da Igreja, decidiram que a celebração anual deveria ser sempre realizada na sexta, sábado e domingo, seguinte ao dia 14 do mês lunar. Esta controvérsia durou quase 2 séculos, até que Constantino interveio em nome dos bispos romanos e proibiu o outro grupo. This controversy lasted almost 2 centuries until Constantine intervened in behalf of the Roman bishops and outlawed the other group.
Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia admitiu que as igrejas da Ásia há muito tempo observavam a Páscoa em 14 de Abib. As paróquias de toda a Ásia, a partir de uma tradição mais antiga, consideraram que o 14º dia da lua, dia em que os judeus foram ordenados a sacrificar o cordeiro, deve ser observado como a festa da Páscoa do Salvador, em qualquer dia da semana juliana, mas não era costume das igrejas no resto do mundo acabar com ela neste momento. O ciclo semanal contínuo do calendário juliano significa que a Páscoa bíblica, no Abib 14, poderia cair em qualquer dia da semana juliana. Consequentemente, 16 de Abib, o dia da ressurreição do Salvador, nem sempre cai no domingo. Não havia nenhum argumento sobre a ressurreição realmente ter ocorrido, como todos o reconheceram que tinha ocorrido em 16 de Abib do calendário lunisolar. A pergunta era, quando é que vamos celebrá-lo? As datas são estabelecidas por calendários. Portanto, a última análise foi uma discussão sobre o qual o calendário seria usado para determinar a celebração. Para unificar os cristãos e pagãos, a observância tanto da crucificação como da ressurreição foi transferida do calendário lunisolar bíblico para o calendário solar juliano. Constantino resolveu esse debate no Concílio de Nicéia em 325 d.C. E ele decretou que a computação judaica usada no calendário lunisolar não deveria mais ser usada para encontrar essas datas. No Concílio de Nicéia, o último segmento que ligava o cristianismo aos seus pais judeus foi tirado. O Festival da Páscoa tinha até agora sido celebrado em sua maior parte ao mesmo tempo que a Páscoa judaica. De fato, sobre os dias calculados e fixados pelo Sinédrio, na Judéia, para sua celebração. Mas no futuro, a sua observância devia ser traduzida totalmente independentemente do calendário judaico, pois é impróprio, além da medida, que, neste santo dos festivais, sigamos os costumes dos judeus. Daí em diante, nada teremos em comum com este povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. De fato, seria absurdo se os judeus fossem capazes de se vangloriar de que não estamos em uma posição para celebrar a Páscoa sem o auxílio de suas regras. Estas observações são atribuídas ao imperador Constantino e tornou-se o princípio orientador da Igreja para agora decidir o destino dos judeus. Já não seria o sacrifício do Salvador observado em 14, 15 e 16 dos dias de Abib, no calendário lunisolar. No futuro, essas lembranças seriam transferidas para o domingo da Páscoa do calendário juliano, que pode derivar em qualquer lugar a partir de 22 de março a 25 de abril. Constantino realizou 3 coisas ainda em vigor até hoje. 1. Ele padronizou a semana planetária de 7 dias, tornando o domingo o primeiro dia da semana. Ele exaltou a Páscoa e garantiu que a verdadeira Páscoa e a Páscoa pagã nunca caíssem no mesmo dia. Ele exaltou o domingo como um dia de culto para ambos os pagãos e cristãos. O efeito a longo prazo era que o domingo de Páscoa entrasse para o paradigma cristão como um dia da ressurreição de Cristo. O calendário desse realinhamento de cálculo do tempo foi o dia que precede o domingo da Páscoa, o sábado gregoriano,
tornou-se para sempre o verdadeiro sábado da Bíblia. Este é o verdadeiro significado da lei dominical de Constantino, que lançou as bases para a suposição moderna de que o ciclo semanal contínuo sempre existiu. As ações de Constantino realmente favoreceram o paganismo. No entanto, os bispos corruptos de Roma, desejando o poder maior, foram capazes de apresentar estas ações tão favoráveis para os cristãos. Para conciliar os cristãos ao cristianismo nominal, Roma, prosseguindo a sua política habitual, tomou medidas para obter festividades cristãs e pagãs, olha isso, amalgamadas e, de um todo complicado, mais forte no calendário. Tá? Verificou-se que não foi difícil, em geral, juntar o paganismo e o cristianismo, agora muito afundado na idolatria. O filho de Constantino, Constâncio, aumentou ainda mais o ato de seu pai e proibiu o uso do calendário bíblico para os judeus também. Não era mais possível sobre Constâncio aplicar o calendário velho ou o calendário lunisolar. Isso também impactou os cristãos apostólicos que ainda adoravam no sábado antigo. Constantino era um sacerdote. Se uniram. Desculpa, era um sacerdote, se uniu com o sacerdote, na verdade. Através de um ajuste mais hábil no calendário, os pagãos e os cristãos. O sábado verdadeiro do Criador foi perdido